Um menino de rua surge desesperado na mansão de um milionário e grita: "Sua filha está desacordada na rua!" Eduardo, tomado pelo preconceito, expulsa o garoto sem acreditar. Mas o que ele encontra minutos depois, em uma estação abandonada, muda tudo. Antes de começarmos, comenta aí de qual cidade você está nos assistindo. E já deixe o seu curtir, porque o que vem a seguir vai mexer com você de um jeito especial. O portão de ferro da mansão estremeceu sob socos desesperados. O som metálico ecoava pela rua silenciosa, como um chamado de urgência, de vida ou morte. Do lado de fora, um menino magro, de roupas rasgadas, batia com força, a respiração entrecortada e os olhos arregalados de medo. "Sua filha está desacordada na rua!" gritou, a voz rouca e trêmula. As câmeras de segurança giraram automaticamente em sua direção. Dentro da guarita, o segurança se levantou, irritado, com a mão já no rádio para avisar ao patrão. "Mais um desses moleques de rua", resmungou, sempre inventando alguma história para arrancar dinheiro. Mas o menino não parava. Agora chutava o portão, chorando, desesperado, os cabelos desgrenhados caindo sobre a testa suada. "Por favor, é a Sofia, a filha do senhor Eduardo. Ela está desmaiada. Eu vi, eu tentei ajudar." Aquele nome fez o segurança gelar. Sofia, a única filha do patrão. O homem pigarreou, hesitante, e apertou o botão de chamada direta para dentro da casa. Poucos minutos depois, a porta principal da mansão se abriu. O milionário Eduardo Alencar surgiu, imponente, com o semblante carregado. Vestia um terno impecável, mesmo sendo uma manhã de sábado. O sol refletia em seus óculos escuros, e a postura ereta denunciava tanto poder quanto frieza. "O que está acontecendo?" perguntou com voz grave, caminhando até o portão. O segurança explicou rapidamente, apontando para o menino. Eduardo ergueu o queixo, reconhecendo de imediato aquele rosto sujo de fuligem, as roupas maltrapilhas, os pés descalços. "Você..." murmurou com desprezo. "João." O garoto engoliu em seco, mas não perdeu o fôlego da súplica. Agarrou as grades do portão com as duas mãos, como se sua vida dependesse disso. "Ela caiu na estação, senhor. Eu tentei acordar, mas ela não responde. Eu cobri com o pano que achei lá, mas está frio. Ela está sozinha, senhor." Eduardo estreitou os olhos, incrédulo. O coração acelerou por um instante, mas logo o orgulho se ergueu como muralha. "Que tipo de brincadeira é essa?" disse, a voz gelada. "Minha filha está na escola. Não está com você. Nunca estaria com você. Não é mentira." João gritou em lágrimas. "Eu juro, senhor, por tudo que tenho. Eu não deixei ninguém mexer nela. Eu corri para cá porque sabia que o senhor podia ajudar." O milionário respirou fundo, a raiva crescente misturada com uma ponta de medo que ele não queria admitir. Aproximou-se ainda mais do portão, inclinando-se para encarar o garoto. "Eu nunca devia ter permitido que você se aproximasse dela." Cuspiu as palavras. "Sempre achei errado sua mãe trazer você aqui. Você era inadequado, sujo. E agora inventa essa história para chamar atenção?" João caiu de joelhos no chão, as mãos juntas em súplica. A poeira se ergueu ao redor de seus pés nus. "Eu não estou mentindo. Por favor, acredita em mim. Se o senhor não vier, ela pode partir." O silêncio pairou por alguns segundos, pesado como chumbo. O coração de Eduardo pulsava rápido, mas a mente se recusava a aceitar a possibilidade. Sua filha, caída numa estação abandonada, ao lado de um menino de rua, era inconcebível. "Vá embora", ordenou a voz mais baixa, mas carregada de desprezo. "Da próxima vez, mando chamar a polícia." O segurança fez menção de abrir a guarita para expulsar João, mas o garoto agarrou-se ainda mais às grades, soluçando alto. "Não, o senhor não pode fazer isso. Eu não estou pedindo nada para mim, é para ela, para Sofia." O tom de desespero quebrou algo dentro do milionário. Ele não admitiria em voz alta, mas havia um tremor escondido em sua espinha.
Sofia, sua única filha, não havia atendido o celular mais cedo. Ele lembrava vagamente de uma discussão naquela manhã, palavras duras que preferia esquecer. Um calafrio o percorreu. Eduardo ergueu a mão, sinalizando para que o segurança esperasse. Aproximou-se ainda mais, os olhos cravados nos do menino. Se eu descobrir que é mentira, você nunca mais vai sequer chegar perto desta rua, disse em tom ameaçador. João apenas assentiu com a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Sem dizer mais nada, Eduardo virou-se bruscamente e entrou em seu carro estacionado na frente da mansão. O motor potente rugiu ao ser ligado. O milionário jogou os óculos de sol no banco do passageiro e, pela primeira vez em anos, uma dúvida real o consumiu. E se o menino estivesse dizendo a verdade? O carro acelerou, deixando para trás a mansão luxuosa, o segurança confuso e um menino de joelhos, com as mãos ainda coladas às grades do portão, chorando. Naquela manhã, a vida de Eduardo Alencar começava a desmoronar, e ele ainda não sabia. O carro de Eduardo cortava as ruas da cidade com velocidade acima do normal. O rugido do motor contrastava com o silêncio absoluto dentro do veículo. Ele apertava o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O nome de João ecoava em sua mente junto à lembrança das lágrimas desesperadas do menino. Podia ser mentira. Podia ser uma encenação barata para ganhar algo. Mas e se não fosse? Um lampejo de memória o atingiu. A discussão daquela manhã com Sofia. Ele havia dito coisas duras, palavras que soavam agora como lâminas afiadas. Sofia, com os olhos marejados, havia subido para o quarto batendo a porta. E depois, ele não a viu mais, nem respondeu às mensagens da escola perguntando por sua ausência. Eduardo acelerou ainda mais. A cidade foi ficando para trás, substituída por ruas cada vez mais estreitas e escuras. O GPS tremia, como se até o aparelho hesitasse em guiá-lo para aquele lugar. Por fim, as construções luxuosas deram lugar a galpões abandonados, muros pichados e terrenos baldios. O cheiro de ferrugem e lixo impregnava o ar. A estação desativada surgiu diante dele como um fantasma. O portão de ferro estava arrombado, enferrujado e rangia com o vento frio. Os trilhos abandonados eram tomados por mato e entulho. Os vidros quebrados refletiam o céu nublado como olhos vazios. Eduardo estacionou o carro e ficou por alguns segundos imóvel, observando aquele cenário com nojo e desconforto. Era um mundo que nunca havia pisado, um mundo que sempre fingira não existir. Respirou fundo, abriu a porta e deu o primeiro passo para fora. O barulho de seus sapatos caros sobre a brita ecoou na escuridão, como se invadisse território proibido. O vento frio trouxe consigo o odor de urina e ferrugem. Ratos corriam entre os trilhos. Uma garrafa de vidro rolou sozinha em algum canto, fazendo-o se sobressaltar. Por um instante quase voltou atrás, quase se convenceu de que tudo não passava de uma invenção do menino. Mas então ouviu algo, um gemido fraco. Seu coração disparou. Seguindo o som, Eduardo atravessou o saguão em ruínas, desviando de cacos de vidro e jornais velhos. As paredes grafitadas, cobertas de símbolos e frases, pareciam zombar dele. O frio penetrava em seus ossos. E então ele a viu. Sofia. Estava caída sobre o chão imundo, deitada de lado, o rosto pálido contrastando com os cabelos negros desgrenhados. Sobre ela, um pano velho e gasto, cuidadosamente colocado para protegê-la do frio. Ao redor, algumas latas vazias faziam uma barreira improvisada contra curiosos e animais. Eduardo sentiu o ar escapar de seus pulmões. A visão o atingiu como um soco. Ele correu até a filha, ajoelhou-se, pegou-a nos braços. Sofia, chamou a voz embargada. Amut, Sofia, acorda! Sou eu, filha, é o papai! Ela não respondeu. A respiração era fraca, mas estava ali. O peito subia e descia lentamente. As mãos de Eduardo tremiam.
Ele a apertava contra o peito, ignorando a sujeira, ignorando tudo ao redor. O milionário, que sempre se orgulhara da frieza, agora sentia um medo que jamais experimentara. E então, ao levantar os olhos, viu João. O menino estava a poucos metros de distância, parado, olhando a cena. O rosto, ainda sujo de lágrimas, as roupas esfarrapadas, as mãos feridas de tanto correr e bater no portão da mansão. Mas o olhar era de alívio. Ele não disse nada. Apenas respirava ofegante, observando a filha de Eduardo nos braços do próprio pai. Por um longo instante, Eduardo não conseguiu falar. Não conseguiu sequer se mover. O silêncio da estação, quebrado apenas pelo farfalhar dos ratos e o vento batendo nas chapas metálicas, o envolveu por completo. Era verdade. Tudo o que o menino dissera. Sofia estava ali, exatamente como ele descrevera, e o milionário, que até minutos antes o havia chamado de mentiroso, agora se encontrava de joelhos, com a filha desacordada nos braços, encarando o garoto que não tinha nada, mas havia feito tudo. O peso dessa revelação esmagava Eduardo. Ele, que sempre acreditou poder controlar o mundo com dinheiro, percebeu naquele instante que quase perdera o que mais importava por orgulho. O olhar de João encontrou o dele. Nenhuma palavra foi trocada, mas naquele silêncio carregado de tensão e verdade, Eduardo sentiu-se pequeno e, pela primeira vez em muito tempo, calou-se. O carro deslizou pelas ruas em silêncio absoluto. No banco de trás, Sofia estava deitada, a cabeça apoiada sobre as pernas do pai. Eduardo a segurava como se temesse que pudesse desaparecer de seus braços. Seus olhos, fixos no rosto pálido da filha, não piscavam. A cada soluço de respiração dela, uma pontada atravessava seu peito. O volante firme era conduzido pelo motorista particular, chamado às pressas. O homem não ousava olhar pelo retrovisor. Sentia no ar o peso da tensão, algo que jamais testemunhara no patrão, acostumado sempre a exalar controle e frieza. João vinha sentado no canto do banco traseiro, encolhido, o corpo curvado, os pés sujos, deixando marcas no tapete impecável do veículo. Não ousava falar. Olhava pela janela, os olhos vermelhos do choro, respirando em silêncio. O caminho de volta à mansão parecia interminável. Quando finalmente os portões se abriram e o carro adentrou a propriedade, empregados já aguardavam na entrada, confusos e ansiosos. Alguns recuaram ao ver o menino de rua dentro do carro, ao lado de Eduardo. Murmúrios discretos se espalharam. Eduardo não disse nada, apenas saiu carregando Sofia nos braços, ignorando os olhares, ignorando os comentários. Subiu as escadas da mansão, apressado, e ordenou que chamassem imediatamente o médico da família. João ficou parado na entrada, o coração disparado. Não sabia se podia entrar. Não sabia se devia. Os empregados o fitaram com desdém, cochichando entre si. Ele baixou a cabeça. Estava acostumado a ser olhado assim, como se fosse invisível, ou pior, como se fosse uma mancha indesejada. Mas ali, naquela noite, havia feito algo que ninguém mais pudera fazer. E ainda assim, permanecia do lado de fora. Lá dentro, Eduardo andava de um lado para o outro no quarto de Sofia. O médico examinava a jovem, verificando batimentos, pressão, estado geral. Ela está apenas exausta, disse por fim, guardando o estetoscópio. Um quadro de estresse físico e emocional. Com repouso e líquidos ficará bem. Eduardo assentiu, mas não sentiu alívio. O peso da culpa pressionava seus ombros. Lembrou-se das últimas palavras que havia dito à filha naquela manhã. Acusações, cobranças, ordens. E agora, vê-la desfalecida, frágil, trazia-lhe um desconforto que dinheiro algum poderia comprar de volta. O médico recolheu seus instrumentos e se despediu. A mansão voltou a mergulhar em silêncio, interrompido apenas pela respiração tranquila de Sofia. Eduardo aproximou-se da cama, puxou a coberta até o pescoço dela e se permitiu, por um breve instante, tocar-lhe os cabelos.
Me desculpa, filha, murmurou, a voz baixa, quase imperceptível. As palavras morreram ali. O orgulho o impediu de seguir. Enquanto isso, João permanecia sentado no degrau da escadaria externa. O frio da noite o castigava, mas ele não ousava se afastar. Seus olhos fitavam a porta fechada da mansão como se a qualquer momento fosse ser chamado. Não foi. Em vez disso, 2 empregados aproximaram-se, cruzando os braços diante dele. Você já fez o que tinha que fazer, garoto. Agora pode ir, disse um deles, ríspido. João ergueu os olhos hesitante. Mas, e a Sofia? A senhorita está bem. O doutor já cuidou. Eu só queria ter certeza. O outro empregado bufou. Escuta, moleque, você não pertence a este lugar. Melhor se mandar antes que o patrão mude de ideia e peça para chamarem a polícia. As palavras atingiram João como pedras. Apertou os joelhos contra o peito, sentindo a dor da rejeição que já lhe era familiar. Mas dessa vez doía mais. Ele havia corrido, chorado, implorado, salvado a filha daquele homem. E ainda assim era tratado como nada. A vontade de chorar era grande, mas se conteve. Apenas assentiu com a cabeça, levantou-se devagar e caminhou até o portão. Do lado de dentro, Eduardo observava pela janela. Viu o menino se afastar, cabisbaixo, as roupas sujas contrastando com a calçada limpa. Um turbilhão o dominava. Parte de si queria gritar para que ele ficasse, reconhecê-lo pelo que havia feito. Outra parte, mais forte, se agarrava ao velho preconceito. Um menino de rua nunca deveria estar perto da minha filha. Mas o silêncio pesado no quarto e a imagem da filha desacordada na estação voltavam como martelo. Se não fosse por João, talvez. Ele passou a mão pelo rosto, cansado. O orgulho ainda o impedia de admitir em voz alta, mas no fundo sabia. Devia algo àquele garoto. Algo que não se pagava com dinheiro. João saiu pelos portões sem olhar para trás. A rua escura o engoliu de novo, como sempre fazia. Mas naquela noite, ao contrário das outras, seu coração carregava algo estranho, uma mistura de dor e esperança. Ele havia sido rejeitado, outra vez, mas Sofia ainda estava viva. E isso, para ele, era o que importava. Do lado de dentro, Eduardo permaneceu diante da janela, imóvel. O reflexo do vidro mostrava não apenas seu rosto cansado, mas também a sombra de seu orgulho em confronto direto com a dívida que carregava. E pela primeira vez, o milionário sentiu que seu próprio silêncio o condenava. O quarto estava mergulhado em penumbra. As cortinas pesadas filtravam a luz da manhã, permitindo apenas um feixe tênue que repousava sobre o rosto de Sofia. Ela se mexeu devagar, como quem retorna de um sonho pesado. Os olhos abriram-se lentamente. A primeira visão foi o teto dourado do quarto, em contraste com o frio e a sujeira da estação onde havia desmaiado. Por um instante, não soube se estava sonhando. Só quando virou a cabeça e viu o pai sentado à beira da cama, de terno ainda amassado, percebeu a realidade. Pai! A voz saiu fraca, arrastada. Eduardo inclinou-se imediatamente. Sofia, graças a Deus! A emoção escapou antes que pudesse se conter. Ele segurou a mão dela com força. Você está bem? Ela piscou, confusa, tentando lembrar. As últimas imagens vieram em sequência. A discussão, a fuga para a estação, o reencontro com João e então o escuro. Seus olhos se arregalaram. João! Onde ele está? A pergunta caiu no ar como uma lâmina. Eduardo, que havia se preparado para qualquer coisa, não esperava ouvir o nome do menino. Ele não está aqui, respondeu seco. Não se preocupe com ele. Sofia tentou se levantar, mas a fraqueza a derrubou de volta no travesseiro. Seus olhos fixaram-se nos do pai, carregados de uma determinação inesperada. Eu preciso vê-lo. Eduardo suspirou, o maxilar travado. Não. Você precisa descansar. Oh, pai, me escuta. A voz dela tremia, mas cada palavra era uma flecha. O João me ajudou. Se não fosse ele, eu podia estar... Basta.
Eduardo levantou-se abruptamente, o rosto tomado pela fúria. Não quero ouvir esse nome dentro desta casa. O silêncio cortante encheu o quarto. Sofia mordeu os lábios, mas não recuou. Então você precisa saber, disse firme. Eu nunca perdi contato com ele. Nunca. Eduardo virou-se devagar, encarando-a como se não tivesse entendido. O quê? Desde criança? Ela continuou, a voz embargada pela coragem. Depois que a mãe dele foi demitida, eu procurei João. Eu sabia que ele estava sozinho, que não tinha ninguém. Eu o visitava na estação, conversávamos. Ele sempre esteve lá quando eu precisava. A cada frase o rosto de Eduardo escurecia. Você... Sua voz falhou, tomada pela incredulidade. Você me desobedeceu. Você trouxe esse menino de rua para dentro da sua vida, escondida de mim? Sim, respondeu sem hesitar, lágrimas brilhando nos olhos. Porque ele é meu amigo, o único que nunca me julgou, o único que nunca me deixou sozinha. Eduardo fechou os punhos, caminhando pelo quarto como um animal enjaulado. A revelação o atingia como socos sucessivos. Anos de segredos, anos de confiança dividida com alguém que ele sempre desprezou. Isso é inadmissível, rugiu, batendo a mão na mesa de cabeceira, fazendo a luminária tremer. Você colocou sua confiança em um garoto que não tem nada, que vive na rua, que não passa de alguém melhor que você. Sofia o interrompeu num grito que ela mesma não sabia de onde viera. A frase ficou suspensa, ecoando nas paredes douradas. Eduardo virou-se devagar, o rosto endurecido, os olhos queimando de raiva e mágoa. Repita. Sofia respirou fundo, as lágrimas agora correndo pelo rosto. Ele sempre esteve comigo, quando você não estava. Quando só havia silêncio nesta casa, ele me escutava. Quando você me ignorava, ele me dava atenção. João me protegeu, me fez rir, me deu força. Você pode ter dinheiro, pai, mas nunca me deu isso. A respiração de Eduardo ficou pesada. O orgulho rugia dentro dele, tentando abafar a pontada de verdade que sentia. Você está confundida, disse por fim, mas sua voz já não tinha a firmeza de antes. Esse menino só está se aproveitando. Pessoas assim sempre querem algo. Ele não quer nada. Sofia rebateu quase sem fôlego. Ele não tem nada. E mesmo assim, me deu tudo o que pôde. Eduardo passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos, mas a imagem insistia em voltar. A filha desacordada, coberta por um pano imundo, protegida por barreiras improvisadas que apenas alguém desesperado teria construído. João havia feito isso, não por interesse, não por ganho, mas porque se importava. Ainda assim, admitir isso em voz alta era impossível. Eu não vou permitir que essa ligação continue, disse frio, como um juiz ditando sentença. A partir de hoje, você não verá mais esse garoto. Sofia o encarou com olhos marejados, mas ardentes. Então você vai perder a mim também. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Eduardo pela primeira vez não soube como responder. Do lado de fora do quarto, atrás da porta semiaberta, uma sombra pequena e imóvel ouvia em silêncio. João. Ele havia retornado, hesitante, aproximando-se sem ser notado. Cada palavra atravessava seu coração como uma flecha. Não ousou entrar, não ousou interromper. Mas ali, naquele instante, soube que a amizade com Sofia custaria caro e que Eduardo jamais o aceitaria sem luta. A noite estava fria quando João deixou os portões da mansão pela segunda vez. Caminhava devagar, com os ombros encolhidos e os pés descalços contra o asfalto duro. O silêncio das ruas escuras o engolia, e cada passo parecia ecoar o mesmo pensamento. Eu não pertenço a lugar nenhum. Encostou-se no muro de um prédio abandonado e fechou os olhos. O cansaço pesava, mas mais pesado ainda era o coração. E foi nesse instante, sozinho, que as lembranças começaram a voltar. Ele se viu de novo pequeno, sentado em um canto da cozinha da mansão, as pernas balançando.
observando a mãe. Dona Lourdes, de avental, esfregava o chão de mármore com um balde e uma vassoura, cantando baixinho uma música que sempre usava para acalmar o filho. Mãe, quando a gente vai ter uma casa bonita assim? Perguntou João, os olhos brilhando de inocência. Ela sorriu, sem parar o movimento. A nossa casa não precisa ser bonita, filho. Precisa ser cheia de amor. Isso é o que vale. Ele não entendia completamente, mas guardava aquelas palavras como quem guarda um segredo precioso. De repente, uma risada ecoou pelo corredor. Era Sofia, ainda pequena, correndo com um ursinho de pelúcia nos braços. Viu João e parou. Oi, disse sorridente. Quer brincar? João olhou para a mãe, que apenas suspirou e fez um sinal com a cabeça, permitindo. Ele levantou-se e, pela primeira vez, correu atrás de alguém que não o julgava por suas roupas velhas ou por sua pele marcada pela poeira das ruas que cortava para chegar até ali. Eles brincaram escondidos, às vezes no jardim, às vezes embaixo da escada. Sofia sempre ria, e João, mesmo tímido, sentia-se vivo perto dela. Mas esse pequeno paraíso tinha hora marcada para acabar. Um dia, a voz de Eduardo ecoou pelos corredores. Lourdes, chamou ríspido, quero uma explicação. João, ainda pequeno, espiava de trás da porta. Viu o patrão com o rosto carregado de fúria, apontando em sua direção. O que esse menino está fazendo tão próximo da minha filha? A mãe se apressou em responder humilde. Senhor, eu... Às vezes a senhorita Sofia chama ele para brincar. Eles se gostam. Eu não pago você para trazer sujeira para dentro da minha casa. Eduardo cortou com desprezo. A partir de hoje, mantenha esse garoto longe dela. João sentiu o chão sumir. Não sabia se devia correr ou chorar. Mas naquele momento o olhar da mãe era tudo. Um pedido silencioso para que ficasse quieto, para não piorar a situação. E ele ficou. Engoliu as lágrimas, escondendo-se na sombra. O tempo passou, mas a tensão só aumentava. Dona Lourdes trabalhava dobrado, tentando agradar, mas a má vontade do patrão era evidente. Até que, numa manhã, veio o golpe final. Lourdes, não precisamos mais dos seus serviços. A voz de Eduardo foi seca, sem espaço para discussão. Ela engoliu o choro, agradeceu baixinho e fez as malas apressadas com João. Na saída, Sofia correu até o portão. João! Gritou, os olhos marejados. Você vai voltar, não vai? Ele quis responder que sim. Quis prometer que nada mudaria. Mas não tinha voz. A mão de sua mãe o puxou e ele desapareceu na rua. As imagens seguintes eram borradas, mas todas doloridas. A mãe tossindo cada vez mais forte. O remédio que não podiam comprar. As noites frias em que ela o abraçava, repetindo: aguenta firme, meu filho, a gente vai conseguir. Mas não conseguiram. Lourdes partiu numa manhã cinzenta nos braços de João. Ele ainda lembrava da sensação fria da mão dela escorregando da sua. O mundo parou ali. As ruas se tornaram seu lar. Cartões de papelão viraram cama, restos de comida no lixo viraram refeição. O medo de dormir e não acordar era constante. Cada noite era uma batalha, cada dia uma sobrevivência. E mesmo assim, de alguma forma, Sofia voltou. Um dia, na estação abandonada onde ele havia encontrado refúgio, a voz dela quebrou o silêncio. Eu sabia que você estava aqui. Ele se virou assustado e viu a menina mais crescida, com os mesmos olhos brilhantes da infância. Você não devia estar aqui, disse envergonhado, mas ela apenas sorriu. Sentou-se ao lado dele e começou a falar como se nada tivesse mudado. E naquele momento, João entendeu. Apesar de tudo, não estava completamente sozinho. De volta ao presente, encostado ao muro, João abriu os olhos. As lembranças ainda queimavam. A ausência da mãe, a rejeição do pai de Sofia, a solidão que parecia nunca acabar. Mas também havia algo mais forte, a amizade que resistira ao tempo. E agora, no fundo do coração, o medo maior não era o frio ou a fome. Era perder Sofia.
O sol da manhã atravessava as cortinas pesadas da mansão, enchendo o quarto de Sofia com uma luz suave. Ela ainda descansava, respirando mais estável, mas os olhos semicerrados denunciavam que estava acordada. Eduardo permanecia sentado em uma poltrona ao lado da cama. Tinha passado a noite ali, em silêncio, encarando a filha e evitando encarar a si mesmo. O peso dos acontecimentos da estação ainda o esmagava. O som de passos discretos no corredor o despertou de seus pensamentos. Quando se virou, encontrou Sofia o observando. "Você ficou aqui?" perguntou ela, a voz fraca. "Não podia te deixar sozinha", respondeu tentando soar firme, mas o tom saiu mais suave do que pretendia. O silêncio os envolveu. Sofia apertou a coberta contra o peito e depois de alguns segundos murmurou. João ficou do lado de fora. Não ficou. Eduardo desviou o olhar, como se as paredes fossem mais fáceis de encarar do que a filha. "Ele não pertence a este lugar." As palavras foram duras, mas no íntimo soaram ocas até para si mesmo, porque a imagem de João na estação, desesperado, cobrindo Sofia com um pano velho, continuava viva demais para ignorar. Horas depois, Eduardo desceu as escadas da mansão. Encontrou João sentado perto do portão, encolhido, quase invisível entre as sombras da entrada. O garoto levantou-se quando viu o milionário se aproximar, como quem espera ser expulso a qualquer momento. "Você ainda está aqui?" A voz de Eduardo saiu mais como acusação do que pergunta. João hesitou antes de responder. "Eu só queria saber se ela está bem." Eduardo respirou fundo. Havia raiva em sua garganta, mas havia também um desconforto que ele não conseguia nomear. A cada palavra do menino, lembrava-se de tudo o que ouvira de Sofia. "Por que você fez aquilo?" perguntou, sem esconder a incredulidade. "Por que correu até minha casa? Por que arriscou tanto?" João baixou os olhos. "Porque ela é minha amiga." A simplicidade da resposta desmontou Eduardo por dentro. Não havia cálculo, não havia segundas intenções, apenas verdade. Por alguns segundos não conseguiu responder. Apenas virou as costas e voltou para dentro, como se fugir fosse mais fácil do que enfrentar a realidade. Mais tarde, quando Sofia acordou novamente e encontrou o pai no quarto, não hesitou em enfrentá-lo. "Ele ficou esperando o dia todo, não foi?" Eduardo suspirou, cansado. "Esse garoto não pode fazer parte da sua vida, Sofia." "Ele já faz", retrucou firme. "Desde sempre." Eduardo levantou-se, o rosto endurecido. "Você não entende os riscos. Pessoas como ele o quê?" Interrompeu, a voz tremendo de indignação. "Pessoas como ele salvam vidas, pai. Pessoas como ele cuidaram de mim quando você não estava." Eduardo sentiu a força das palavras como um soco. Tentou se manter ereto, mas a culpa latejava. "Eu sou seu pai. Eu sei o que é melhor para você." Sofia o encarou com olhos cheios de lágrimas. "Então prova que sabe o que é melhor para mim. Respeita o João." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Eduardo abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, ele não tinha argumentos. À noite, quando voltou ao escritório, Eduardo sentou-se sozinho diante da escrivaninha. Papéis espalhados, a rotina de negócios que sempre dominava suas horas, parecia sem importância. Em vez disso, seus pensamentos vagavam. Ele se lembrava de João pequeno, andando pelos corredores da mansão, seguindo a mãe que limpava os pisos brilhantes. Lembrava do desprezo que sempre carregara, da forma como o afastara. Agora, aquele mesmo menino havia protegido sua filha quando ele mesmo falhara. A realidade se chocava contra seu orgulho como martelos incessantes. Ainda assim, dentro dele, a resistência persistia. Admitir valor em João seria admitir falha em si mesmo. E Eduardo nunca se permitira falhar. No quarto de Sofia, porém, havia apenas uma certeza.
Ela olhou pela janela e sussurrou, como se ele pudesse ouvir do lado de fora. Obrigada, João. A lua iluminava o jardim da mansão, e o silêncio da noite escondia uma batalha invisível. De um lado, o preconceito teimoso de um pai. Do outro, a coragem de uma filha que não estava disposta a abrir mão da verdade. O relógio de parede marcava quase meia-noite quando Eduardo finalmente desceu ao salão principal. Sofia o esperava sentada no sofá, enrolada em uma manta, mas com os olhos firmes. Ele já sabia o que viria. Desde cedo, percebia a insistência silenciosa da filha. Olhares, frases curtas, o nome de João repetido como uma lâmina contra sua resistência. Pai, disse ela antes que ele pudesse se acomodar. Ele não tem para onde ir. Eduardo passou a mão pelo rosto, cansado. Sofia, eu já disse, eu não quero desculpas. Cortou, erguendo o tom. Eu quero que você faça o que é certo. O silêncio caiu pesado no salão. O estalo da lareira queimando a lenha era o único som. Eduardo se recostou, fixando os olhos na filha. Você não entende o que está pedindo. Entendo, sim. Estou pedindo para que o homem que eu chamo de pai seja capaz de ver além das roupas sujas, além do preconceito. As palavras atravessaram Eduardo como um punhal. Ele respirou fundo, mas antes que pudesse responder, Sofia lançou o golpe final. Se ele não ficar, eu saio com ele. A ameaça não foi dita em tom de desafio, mas em absoluta seriedade. Eduardo reconheceu na filha a mesma determinação que vira anos antes na falecida esposa. O coração dele disparou. A imagem de Sofia caída na estação voltou com força, junto da lembrança do desespero de João. Por alguns segundos, fechou os olhos. Quando os abriu, sua decisão estava tomada, ainda que com desgosto. Muito bem, disse seco. Ele pode ficar, temporariamente. O alívio nos olhos de Sofia foi imediato. Ela correu até o pai e o abraçou com força, gesto que ele não soube como retribuir. Na manhã seguinte, a mansão foi tomada por murmúrios. Os empregados cochichavam nos corredores, espantados ao ver o menino de rua sentado à mesa da cozinha, comendo pão e leite. Alguns franziram o nariz, outros riram em deboche. Isso não vai durar, murmurou uma das criadas. O patrão logo se cansa dessa caridade. João fingia não ouvir, mas cada palavra entrava como uma farpa. Sofia, porém, não se intimidava. Sentou-se ao lado dele, conversando alto, rindo de coisas simples, como fazia desde a infância. Sua presença era um escudo contra os olhares tortos. Eduardo, do escritório, observava pela porta entreaberta. Fingiu estar concentrado em documentos, mas seus olhos voltavam sempre para a cena. O menino desajeitado, tímido, sentado à mesa onde antes só havia elegância e etiqueta. Não gostava daquilo. Sentia o peso da desordem em sua rotina. Mas não conseguia negar a naturalidade com que Sofia se aproximava de João. Era como se, na presença dele, a filha reencontrasse algo que o pai jamais soubera dar. O primeiro dia foi um teste. João ajudou a arrumar o jardim, recolheu brinquedos do cachorro, até tentou aprender a usar os talheres corretamente no jantar. Os empregados, em sua maioria, o tratavam com frieza. Uma bandeja deixada mais alto de propósito, uma toalha puxada da cadeira sem aviso, olhares de reprovação a cada gesto. Ele suportou tudo em silêncio, sem reclamar. O que não sabia era que Eduardo, de longe, observava cada detalhe. À noite, quando voltou ao quarto de Sofia, Eduardo encontrou-a sorrindo como há muito não via. Ele ficou feliz só de dormir numa cama limpa, pai, contou ela. Você não imagina o que isso significa. Eduardo não respondeu. Sentou-se em silêncio, remoendo. Por um lado, a raiva ainda fervia. Não aceitava ter um menino de rua sob seu teto. Por outro, algo nele começava a se quebrar. A dignidade silenciosa de João, mesmo diante de olhares hostis, o intrigava. Era apenas o começo,
Mas Eduardo já não conseguia ignorar o garoto da mesma forma. E naquela noite, antes de apagar as luzes, Sofia fez uma última oração em silêncio. Que o Senhor abra os olhos do meu pai. Do corredor, Eduardo ouviu sem ser notado. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez fosse ele quem precisava mudar. O amanhecer na mansão tinha um ritual próprio. O cheiro de café recém-passado, a mesa de jantar impecavelmente posta com frutas frescas, pães ainda quentes e geleias em potes de cristal. Para qualquer visitante, aquele cenário seria sinônimo de conforto. Para João, era intimidador. Sentado à ponta da mesa, o garoto observava em silêncio os talheres prateados, os pratos brancos alinhados com precisão, os guardanapos dobrados em formas geométricas. Tinha fome, muita fome, mas não ousava tocar em nada. Suas mãos ainda carregavam a memória de revirar lixos e dividir restos com outros meninos de rua. Pode comer, João, disse Sofia sorrindo enquanto untava uma fatia de pão. Isso é para você também. Ele hesitou, segurando o garfo como se fosse uma arma frágil que poderia quebrar a qualquer instante. Tentou cortar o pão, mas a pressão foi tanta que o pedaço escorregou para fora do prato, caindo sobre a toalha branca. Os empregados ao redor trocaram olhares. Um deles abafou uma risada. João enrubesceu, encolhendo-se. Deixa que eu faço para você, disse Sofia pegando outro pão e preparando com calma. Colocou no prato dele e piscou. Tá vendo? Fácil. João agradeceu baixinho e mordeu com cuidado como se temesse desperdiçar. O sabor doce e macio do pão fresco explodiu em sua boca e por um instante ele esqueceu onde estava. Mais tarde, quando atravessou o jardim, foi designado por uma das criadas para ajudar a recolher folhas secas. João não se importou. Pegou a vassoura com firmeza, como fazia na estação quando improvisava para manter seu espaço limpo. Duas funcionárias observavam de longe, cochichando. Não sei o que a senhorita Sofia viu nesse menino. Olha só, parece perdido. Perdido, sim, mas olha como ele trabalha. Não reclama, não pede nada. Já vi gente bem nascida fazer menos. Os comentários chegavam aos ouvidos de Eduardo, que observava da sacada do segundo andar. Braços cruzados, rosto impassível, mas os olhos fixos no garoto. João trabalhava devagar, sem alarde, recolhendo folhas e juntando em montes. A cada criança que passava na rua e zombava dele, ele apenas sorria sem responder. A paciência do menino impressionava, embora Eduardo jamais admitisse. No almoço, outro desafio. A mesa estava posta com pratos sofisticados, salmão grelhado, risoto, legumes cozidos. João olhava para tudo como se fosse um banquete intocável. Quando pegou o garfo, tentou imitar os gestos de Sofia. Mas o arroz escorregava, o peixe se desmanchava. Não precisa ter vergonha, disse um dos empregados mais velhos, seu Antônio, servindo água. A gente aprende devagar. João ergueu os olhos, surpreso com a gentileza. Murmurou um obrigado tímido. Esse detalhe não passou despercebido por Eduardo, que observava em silêncio da cabeceira da mesa. À tarde, Sofia insistiu para mostrar a João a biblioteca da mansão. As estantes, repletas de livros até o teto, o deixaram paralisado. Passou os dedos sobre as lombadas empoeiradas, como quem toca relíquias. Você gosta de ler? Perguntou Sofia. Nunca tive como aprender direito, respondeu envergonhado. Mas sempre quis. Ela sorriu. Então começa hoje. Pegou um livro infantil, abriu na primeira página e o incentivou a acompanhar. João tropeçava nas palavras, mas não desistia. A cada acerto, seus olhos brilhavam como estrelas. No corredor, oculto, Eduardo assistia sem ser notado. O som da voz da filha, misturado à tentativa trêmula do garoto, soava como uma melodia estranha para ele. Desconfortável, mas ao mesmo tempo comovente. Com o cair da noite, João foi levado ao quarto simples onde passaria as noites.
Não era luxuoso como os demais da mansão, mas ainda assim parecia um palácio para ele. Uma cama limpa, um cobertor quente, uma janela que deixava entrar o vento sem precisar temer o perigo. Deitou-se devagar, quase sem acreditar que poderia dormir ali. Enquanto isso, no andar de cima, Eduardo permanecia diante da janela de seu escritório, encarando a escuridão. Tentava convencer-se de que tudo aquilo era um erro, de que logo o menino partiria e tudo voltaria ao normal. Mas a imagem persistia. O sorriso tímido de João ao segurar um livro pela primeira vez. O milionário fechou os olhos, murmurando para si mesmo: "Isso não muda nada." Mas no fundo, sabia que algo já havia mudado. A tarde estava silenciosa na mansão. Eduardo caminhava pelos corredores, fugindo de reuniões adiadas e da presença constante da filha e do menino. Seus pensamentos estavam embaralhados e a solidão de seu escritório parecia opressiva demais. Decidiu ir até os depósitos do subsolo, onde raramente colocava os pés. Ali ficavam guardados móveis antigos, caixas empoeiradas, objetos esquecidos ao longo dos anos. Talvez, pensava ele, mexer em papéis antigos o ajudasse a recuperar a sensação de controle que parecia ter perdido. As luzes frias iluminaram fileiras de estantes de madeira, cobertas por lençóis brancos e poeira. Eduardo puxou uma caixa qualquer, abriu e encontrou apenas toalhas velhas. Suspense nenhum. Mas ao caminhar mais fundo, seus olhos pousaram sobre uma pilha de sacolas identificadas com etiquetas antigas. Pertences, Lourdes. Ele parou. O nome soava como um fantasma. Lourdes. A memória o atingiu de forma cruel. A mulher simples, de avental, carregando nos olhos a mesma doçura do filho. A empregada que nunca levantava a voz, mas que uma vez ousara pedir que deixasse o menino brincar com Sofia. Ele se lembrava da forma como a humilhara, da dureza com que a dispensara, da frieza com que a tratara. Eduardo respirou fundo, sentindo o peso do arrependimento esmagar seu peito. Ajoelhou-se diante da caixa, hesitante. Por um instante, quase a deixou ali, intacta, como se abrir fosse perigoso demais, mas a mão agiu antes da razão. Dentro, encontrou um lenço bordado com flores simples, já amarelado pelo tempo. Ao lado, uma fotografia antiga. Lourdes sorrindo timidamente, com João ainda pequeno nos braços. Havia também um caderno de anotações gasto, provavelmente onde ela controlava contas, e uma blusa simples, cuidadosamente dobrada. Eduardo passou os dedos sobre aqueles objetos com uma reverência inesperada. A sensação de frio que o dominou não vinha da sala empoeirada, mas do confronto com a própria arrogância. A porta do depósito rangeu. Sofia surgiu, seguida de João, que vinha atrás dela curioso. "Pai?" perguntou ela, vendo-o ajoelhado diante da caixa. Eduardo ergueu os olhos devagar, surpreso. "O que é isso?" Sofia se aproximou. Antes que ele pudesse responder, João já havia visto. Seus passos vacilaram ao notar o nome na etiqueta. Aproximou-se devagar, como quem teme quebrar algo precioso demais. "Isso era dela", murmurou, a voz embargada. Eduardo recuou, mas não conseguiu impedi-lo. João ajoelhou-se diante da caixa, pegou o lenço com cuidado e o levou ao rosto, como se fosse um pedaço da mãe ainda presente. As lágrimas começaram a escorrer, silenciosas. Ele tentou contê-las, mas não conseguiu. O choro veio com força, sacudindo seu pequeno corpo. "Eu achei que tinha desaparecido tudo", soluçou. "Eu não tenho nada dela. Nada." Sofia o abraçou imediatamente sem hesitar. Segurou-o contra o peito, acariciando seus cabelos, deixando-o chorar livremente. Eduardo observava em silêncio, imóvel. O nó em sua garganta crescia a cada segundo. Pela primeira vez, via aquele menino que tanto desprezara chorar dentro de sua própria casa. E não era um choro qualquer. Era um desabafo de anos de ausência, de perdas, de solidão.
O milionário sentiu-se pequeno diante daquela cena. Mais tarde, quando João já havia se acalmado e subido para descansar, Eduardo permaneceu no depósito. Pegou a fotografia de Lourdes novamente e ficou encarando o sorriso tímido dela. Lembrou-se das vezes em que poderia ter feito diferente, poderia ter sido humano, poderia ter estendido a mão, mas escolhera o orgulho, o preconceito. Agora, anos depois, a vida o fazia encarar o resultado. Um menino marcado pela dor, mas que mesmo assim havia mostrado mais compaixão do que ele próprio. Eduardo fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, desejou poder voltar atrás. No quarto de hóspedes, João guardava o lenço da mãe debaixo do travesseiro como se fosse um tesouro. Chorou em silêncio mais uma vez, mas dessa vez havia algo diferente. Pela primeira vez não estava na rua, nem escondido. Estava num lugar que, mesmo estranho, lhe permitia sentir que ainda podia guardar um pedaço de quem mais amara. E naquele instante, a mansão, tão fria até então, guardava também as feridas abertas de 3 vidas que, de formas diferentes, começavam a se entrelaçar. O corredor da mansão ecoava em silêncio quando Eduardo passou diante da sala de estar. Parou ao ouvir risadas. Não era comum. Sofia raramente ria alto, e quando ria, nunca era por causa dele. Espiou pela porta entreaberta. Lá dentro, João estava sentado no tapete, gesticulando enquanto contava uma história. Sofia, deitada de barriga para baixo, o ouvia com os olhos brilhando, como quem escutava um segredo precioso. E aí o cachorro quase levou meu pão. Mas eu corri e pulei no trilho, e ele ficou latindo de longe. João dizia, os braços abertos para aumentar o drama. Sofia gargalhou, cobrindo o rosto com as mãos. Você é doido, João. Eduardo observou em silêncio, sentindo uma estranha mistura de irritação e curiosidade. O menino falava com uma naturalidade que ele não tinha com a filha. Um pedaço da vida dela, guardado em confidências que jamais lhe foram compartilhadas. Sem perceber, Eduardo permaneceu parado mais tempo do que pretendia. Quando João notou sua presença, engoliu seco e parou de falar. Sofia se virou surpresa. Pai, Eduardo pigarreou, só estava passando. Mas a verdade é que tinha ouvido o suficiente para perceber. Havia risos em sua casa outra vez. Nos dias seguintes, esse padrão se repetiu. João, em sua inocência, contava histórias da rua. Aventuras, medos, encontros engraçados. Sofia ouvia com atenção, rindo ou se emocionando, e Eduardo, sempre à distância, captava fragmentos. No início, fingia indiferença, mas aos poucos começou a fazer perguntas disfarçadas. O que vocês estavam falando mais cedo? Perguntou durante o jantar, mexendo no prato sem levantar os olhos. Sofia sorriu de canto. João estava contando como aprendeu a acender fogo com 2 pedras. Eduardo ergueu uma sobrancelha. E conseguiu? João, tímido, assentiu. Depois de muitas tentativas. Eduardo não disse nada, mas um pensamento lhe ocorreu. Havia uma persistência ali, uma força que não se ensinava em colégios caros. Certa tarde, Sofia apareceu no escritório do pai, acompanhada de João. João me contou uma história que você precisa ouvir, disse, decidida. Eduardo suspirou, mas fechou a pasta de documentos. João começou hesitante, falando sobre como guardava pedaços de madeira para construir brinquedos improvisados para outras crianças da rua. Não havia orgulho no tom, apenas simplicidade. Eu fazia isso porque ninguém gosta de ficar triste, né? Eduardo o encarou por um instante, sem resposta. Aquilo o desconcertava. Não estava acostumado à generosidade sem contrapartida. As conversas se tornaram frequentes. Às vezes, Sofia narrava algo que João lhe contara anos antes, escondido. Outras vezes, o próprio menino compartilhava uma lembrança. E pouco a pouco, Eduardo descobria coisas sobre a filha que nunca soubera. Como ela se sentia solitária nos jantares formais,
como temia o silêncio pesado da casa, como encontrava em João uma alegria que não havia ali. Era doloroso perceber, mas era a verdade. Uma noite, Sofia contou sobre uma vez em que quase caiu de uma escada na estação abandonada. Eu teria me machucado feio se não fosse o João, disse, olhando o amigo com gratidão. Eduardo a observou, e então olhou para o menino. Você estava lá também? Perguntou, a voz mais baixa que de costume. João assentiu. Sempre estive. A simplicidade daquela resposta atingiu Eduardo em cheio. Pela primeira vez, ele não respondeu com frieza. Apenas assentiu, num reconhecimento silencioso. Com o passar das semanas, Eduardo percebeu que estava ouvindo mais do que falava. Muitas vezes, não se dirigia diretamente ao menino, mas prestava atenção. Cada gesto, cada frase, era como uma ponte invisível que aproximava pai e filha. Era João quem contava histórias que quebravam o silêncio. Era João quem despertava sorrisos em Sofia. Era João quem, sem perceber, reacendia algo no coração de Eduardo. Numa noite chuvosa, Eduardo entrou na sala e encontrou os dois jogando cartas no chão. Sofia olhou para ele e sorriu. Vem jogar também, pai. Por um instante, Eduardo hesitou. O homem que sempre se orgulhara do trabalho, do controle, sentia-se deslocado ali, diante de um convite simples. Mas, de surpreendendo a si mesmo, sentou-se. Jogou desajeitadamente, errou as regras, foi alvo das risadas cúmplices dos dois. E, sem perceber, riu também. Era apenas um instante, mas foi o suficiente para perceber que, de alguma forma, João já havia se tornado o elo perdido entre ele e a filha. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Eduardo encarou o próprio reflexo no espelho. "O que você está fazendo?", murmurou. Não tinha resposta, mas sabia que algo estava mudando. E não podia mais fingir que não via. A fama de Eduardo sempre fora a de um homem inabalável, dono de uma postura de pedra. Em reuniões, nunca se deixava atingir por comentários maldosos ou provocações. Mas, nos últimos dias, a paciência que sempre o sustentara parecia trincar. Tudo começara de forma sutil, em pequenos círculos de conversa. Naquele café de negócios elegante, onde costumava encontrar outros empresários influentes, um comentário escapou entre risadas abafadas. "Então é verdade?", disse um investidor mais velho, mexendo no relógio de pulso dourado. "Você realmente trouxe um garoto de rua para dentro da sua casa?" Os outros riram, alguns fingindo surpresa, outros saboreando a oportunidade de diminuir o magnata que sempre parecera acima de todos. Eduardo manteve o olhar fixo em sua xícara. "Minha filha estava em perigo", respondeu contido. Ele ajudou, mas a explicação não conteve as provocações. "Já vi muita desculpa pior", comentou outro. "O próximo passo vai ser quê? Colocar o menino para assinar contratos em seu nome?" O riso coletivo ecoou pela mesa. Eduardo sentiu o sangue subir ao rosto, mas conteve-se. Sabia que demonstrar reação seria dar vitória aos inimigos que esperavam apenas um vacilo. Ainda assim, por dentro, algo queimava. A pressão não parava por aí. Nos corredores de suas empresas, os murmúrios corriam. O patrão enlouqueceu. Está se deixando levar por sentimentalismos baratos. A filha o manipula, até que veio a pior parte, a imprensa. Um jornal de coluna social publicou uma nota venenosa, ilustrada com uma foto antiga de Eduardo e Sofia. O magnata que sempre se orgulhou da tradição e do rigor, agora se entrega a modismos arriscados. Ao acolher um garoto sem origem, sem nome e sem futuro em sua mansão, Eduardo Alencar joga sua reputação contra a parede. Filantropia ou fragilidade tardia? A nota circulou em grupos privados, em redes sociais. Alguns criticaram, outros zombaram. Sofia leu escondida, os olhos se enchendo de lágrimas. Eduardo rasgou o jornal em silêncio, mas a raiva lhe corroía o peito. Ele, que sempre ditara as regras, agora se via questionado.
Enquanto isso, dentro da mansão, João continuava a viver dias de adaptação silenciosa. Não se queixava de nada. Se era alvo de olhares tortos dos empregados, baixava a cabeça. Se errava ao usar os talheres, aceitava a correção sem responder. Tentava sempre ajudar. Cuidava do jardim, carregava pacotes, acompanhava Sofia em pequenas tarefas. A cada gesto, sua humildade se revelava mais. Sofia, por sua vez, se enchia de orgulho. Falava dele sem parar. Defendia-o diante dos empregados e sorria de forma diferente quando ele estava por perto. Eduardo observava tudo de longe, como quem analisa um experimento. Não queria admitir, mas a presença do menino estava alterando a dinâmica da casa. Foi numa noite chuvosa que tudo mudou. Sofia, empolgada, convenceu João a subir com ela ao sótão. "Quero te mostrar umas coisas antigas", disse, segurando uma lanterna. "Minha mãe guardava muitas caixas aqui." João hesitou. O sótão era escuro, poeirento, com cheiro de madeira velha. O teto baixo e o assoalho rangiam a cada passo, mas ao ver o brilho nos olhos dela, concordou. Subiram juntos, iluminando o caminho com a lanterna. Pilhas de móveis cobertos por lençóis brancos criavam formas fantasmagóricas. A cada movimento, nuvens de poeira subiam, fazendo-os tossir. "É aqui que ficam os segredos da mansão", brincou Sofia, tentando afastar o ar pesado. João sorriu, mas estava atento. Cada tábua que rangia lhe causava desconfiança. "Melhor ter cuidado, Sofia. Esse chão não parece seguro." Ela riu. "Já estive aqui várias vezes. Está tudo bem." Foi nesse instante que ouviram o estalo. A madeira sob os pés de Sofia cedeu, partindo como papel. Ela gritou e, num segundo, metade de seu corpo desapareceu pela abertura, ficando presa até a cintura entre as vigas quebradas. "João!" Ele reagiu sem pensar. Largou a lanterna que caiu e rolou, lançando sombras dançantes. Correu até ela, ajoelhou-se e segurou suas mãos com força. "Segura firme!" gritou, os braços tremendo. Sofia se debatia, apavorada. Abaixo dela havia apenas escuridão e pregos enferrujados. "Eu vou cair! Eu vou cair! Não vai!" João apertou ainda mais, apoiando os pés em outra viga para ter firmeza. "Olha para mim, Sofia! Eu não vou soltar você!" As lágrimas escorriam pelo rosto dela. O coração do menino parecia explodir no peito, mas a força vinha de um lugar mais fundo, da promessa silenciosa de nunca abandoná-la. Com esforço, puxou-a de volta. Primeiro conseguiu erguer os ombros, depois a cintura. Sofia caiu sobre ele ofegante, coberta de pó. Por alguns segundos, ficaram apenas respirando, sem conseguir falar. "Eu achei que ia morrer", sussurrou ela chorando. João a envolveu num abraço apertado. "Enquanto eu estiver aqui, você não vai." Os gritos ecoaram pela casa. Empregados correram, subiram as escadas, invadiram o sótão. Encontraram os dois cobertos de poeira, os olhos ainda arregalados pelo susto. Sofia estava em choque, mas ilesa. João tremia de exaustão, mas não soltava sua mão. Quando Eduardo chegou, o coração disparava. Subiu os degraus como um homem possuído. Ao ver a filha deitada no chão do sótão, seus joelhos quase cederam. "O que aconteceu?" exigiu, a voz carregada de desespero. Sofia tentou explicar, mas as palavras saíam entrecortadas. João completou. "O chão quebrou. Eu consegui puxar ela de volta." Eduardo olhou fixamente para o menino. Pela primeira vez viu não apenas sujeira ou fragilidade, viu coragem, viu lealdade. Mas as palavras não saíram. Apenas estendeu os braços e ajudou Sofia a se levantar, levando-a para fora dali. João ficou para trás, com a poeira ainda grudada no corpo, o coração batendo forte. Mais tarde, quando Sofia já descansava em segurança, Eduardo trancou-se no escritório. O silêncio pesava mais do que qualquer crítica externa. Na memória, ecoavam duas imagens opostas.
Os risos de seus sócios zombando dele e os braços magros de João, segurando sua filha contra a queda. A quem dar ouvidos? Naquele momento, compreendeu que nenhuma voz externa tinha peso diante do que testemunhara. A lealdade de um menino pobre valia mais do que a zombaria de homens ricos. Mas o orgulho ainda era um muro alto. Eduardo não disse nada. Apenas fechou os olhos e murmurou para si: "O garoto salvou minha filha", e essa verdade inescapável passou a assombrá-lo. No quarto, Sofia segurava o lenço de João contra o peito, como quem guarda um talismã. Repetia para si mesma, entre lágrimas e sorrisos: "Ele nunca me deixou sozinha." E mesmo sem ouvir, João, deitado no pequeno quarto de hóspedes, sabia que tinha cumprido sua promessa. A sala de jantar estava mais silenciosa do que nunca. Normalmente, aquele espaço ecoava passos de empregados indo e vindo, pratos de porcelana sendo trocados, talheres alinhados com perfeição. Mas naquela noite, Sofia havia pedido algo diferente. Queria apenas ela e o pai. O resultado era uma mesa menor, no canto da sala, com 2 velas iluminando os pratos. Nada de flores, nada de prataria extravagante. Um jantar íntimo, só os dois. Eduardo estranhava cada detalhe. Sentia-se deslocado em sua própria casa, como se o ambiente tivesse mudado sem sua permissão. Sentou-se, ajeitando o guardanapo no colo, tentando se agarrar ao pouco de formalidade que restava. Sofia, à sua frente, mexia distraída na comida. Não parecia preocupada com regras ou etiqueta. Tinha os olhos fixos nele, como se esperasse o momento certo para atacar. "A comida está boa", disse Eduardo, apenas para quebrar o silêncio. "Não foi por isso que pedi esse jantar", respondeu Sofia sem rodeios. Ele respirou fundo. Já sabia para onde aquilo iria. Durante alguns minutos, o único som foi o estalar das velas queimando. Eduardo cortava o filé em pedaços pequenos, mas não os levava à boca. Sofia brincava com o garfo, empurrando grãos de arroz no prato. Finalmente ela falou: "Pai, precisamos conversar sobre o João." Eduardo ergueu os olhos, como se tivesse ouvido um palavrão. "Este não é o momento." "Então qual é o momento?" rebateu ela. "Porque desde que ele entrou aqui, você age como se não existisse. Anda pela casa fingindo que não vê, que não ouve. Mas a verdade é que ele está mudando as coisas, e você sabe disso." Eduardo largou os talheres sobre o prato. O barulho seco ecoou na sala. "Esse garoto é..." começou, mas a voz falhou. "Ele não pertence a este lugar." Sofia respirou fundo. "Pai, ele pertence a mim." Eduardo arqueou as sobrancelhas. "Como assim?" "Não como posse", explicou ela firme, "mas como parte da minha vida. Ele sempre esteve lá. Quando você não estava, ele estava. Quando eu precisava de alguém para me ouvir, ele me ouvia. Quando eu precisava de proteção, foi ele quem me deu." Eduardo recostou-se na cadeira, cruzando os braços. "Você não entende o perigo. Pessoas como ele..." "Pessoas como ele o quê?" interrompeu, a voz embargada. "Pessoas como ele salvam vidas, pai. Pessoas como ele cuidaram de mim quando você não estava nem aí." O golpe foi direto. Eduardo se mexeu desconfortável. "Sofia, eu sou seu pai. Eu sei o que é melhor para você." "Então prova", retrucou ela. "Prova que sabe." Ele piscou, confuso. "Como?" "Promete que nunca mais vai mandar o João embora." Aquelas palavras pesaram mais que qualquer acusação. Eduardo se calou, respirando fundo. Sentia o coração acelerar, mas sua boca parecia colada. "Sofia", disse lentamente, "prometer é complicado. Complicado é viver numa casa enorme e ainda me sentir sozinha", disparou. "Complicado é ter um pai presente só de corpo, mas ausente de coração. Complicado é saber que o meu melhor amigo pode ser jogado de volta na rua só porque você se recusa a enxergar quem ele é." As lágrimas escorriam agora. Eduardo levou a mão à testa, massageando-a. Era como se cada palavra fosse um martelo. "Você fala como se eu fosse um monstro." "Eu falo como sua filha",
respondeu, firme. E como alguém cansada de pedir amor. João nunca precisou que eu implorasse nada. Ele simplesmente me deu. O silêncio voltou a tomar conta do ambiente. Eduardo sentia um nó na garganta, algo que não sentia havia anos. Sua filha chorava diante dele, não de tristeza passageira, mas de decepção profunda. Ele tentou falar, mas a voz vacilou. Eu reconheço que ele fez mais do que eu imaginava. Salvou você. E isso eu nunca vou esquecer. Sofia enxugou os olhos, mas manteve a firmeza. Então promete. Eduardo a encarou. Os olhos dela não tremiam. Ele abriu a boca, mas a palavra não saiu. Orgulho, medo, rigidez. Tudo o travava. Em vez disso, estendeu a mão e segurou a dela sobre a mesa. Foi um gesto pequeno, mas incomum para ele. Eu não vou tomar decisões apressadas, disse a voz rouca. Mas não pretendo afastá-lo agora. Sofia suspirou. Não era a promessa que queria, mas era mais do que tinha até então. Depois do jantar, Eduardo subiu sozinho. No quarto, encarou o próprio reflexo no espelho. O que você está fazendo? Murmurou, mas sabia a resposta. Cada palavra de Sofia, cada lágrima, havia rachado a armadura que ele passara anos construindo. Não conseguia prometer ainda, mas pela primeira vez queria. E isso o assustava mais do que tudo. O corredor da mansão estava em silêncio naquela manhã. Eduardo caminhava lentamente, com as mãos atrás das costas, a mente tomada por uma ideia que o incomodava e, ao mesmo tempo, o atraía. Não queria admitir nem para si mesmo, mas desde o jantar com Sofia, algo havia se quebrado dentro dele. Ela havia exigido uma promessa que ele não foi capaz de fazer, mas as palavras ecoavam. Complicado é viver numa casa enorme e ainda me sentir sozinha. Eduardo se lembrava de João, ainda encolhido no quarto improvisado de hóspedes, onde mal cabiam a cama estreita e um pequeno armário. A cena de Sofia sorrindo ao lado dele contrastava com a pobreza do espaço. Foi então que tomou uma decisão silenciosa. Chame o decorador, ordenou a um dos empregados. Quero preparar um quarto para o menino. O funcionário arqueou as sobrancelhas, surpreso, mas não ousou questionar. Durante dias, Eduardo supervisionou o trabalho. Escolheu um quarto no segundo andar, próximo ao de Sofia. Não era o maior da mansão, mas era ensolarado, com uma janela ampla de onde se via o jardim. O milionário surpreendeu até a si mesmo com a atenção aos detalhes. Rejeitou móveis caros demais. Não queria que o quarto fosse um palco de ostentação. Em vez disso, pediu simplicidade, aconchego. Quero que pareça de verdade, disse, hesitante. Mas o que realmente o diferenciaria não eram os móveis. Foi quando voltou ao depósito, onde ainda estavam guardadas as caixas de Lourdes, a mãe de João. Ao abrir novamente a tampa, encontrou o lenço bordado, a blusa simples, a fotografia. Ficou em silêncio por minutos, segurando aqueles objetos, sentindo o peso do passado. Dessa vez, porém, não apenas de arrependimento. Agora havia também um desejo tímido de reparação. Separou alguns pertences com cuidado e levou-os ao decorador. Quero que esses objetos estejam no quarto, não escondidos. Quero que façam parte dele. O homem, surpreso, apenas assentiu. O quarto ganhou vida. O lenço bordado foi emoldurado e colocado na parede, como uma pequena relíquia. A fotografia de Lourdes com o filho ainda pequeno foi restaurada e repousava sobre a cômoda. A blusa simples, limpa e dobrada, foi colocada dentro do guarda-roupa, envolta em papel de seda, como se esperasse um reencontro. Cada detalhe tinha intenção. Cada lembrança carregava uma mensagem silenciosa. Sua mãe não foi esquecida. Quando tudo ficou pronto, Sofia foi a primeira a ver. Entrou no quarto e parou, emocionada. Pai, sussurrou. Isso é lindo. Eduardo não respondeu. Apenas manteve as mãos no bolso, fingindo indiferença, embora o coração batesse forte.
Ele vai chorar, disse Sofia sorrindo. Eu sei que vai. Naquela noite, João foi chamado. Caminhou pelo corredor com passos hesitantes, sem entender para onde estava sendo levado. Ao chegar diante da porta, encontrou Sofia sorrindo e Eduardo parado, sério. Pode entrar, disse o milionário. João abriu a porta devagar. O quarto iluminado se revelou diante dele. A cama limpa, a janela aberta, os móveis simples, mas acolhedores. Seus olhos, porém, pararam nos detalhes. O lenço, a fotografia, a blusa. Congelou no lugar. O ar faltou. Aproximou-se devagar, como quem teme tocar um sonho. Pegou a fotografia com as mãos trêmulas. O sorriso da mãe, jovem, segurando-o nos braços, ainda pequeno. As lágrimas brotaram antes que pudesse contê-las. Escorreram silenciosas, molhando o vidro da moldura. Ele se virou, tentando falar, mas a voz falhou. Isso era dela. Eduardo manteve-se imóvel, mas havia algo diferente em seu olhar. Um silêncio denso se formou no quarto. João, sem dizer mais nada, sentou-se na beira da cama, segurando a fotografia contra o peito. Chorou baixinho, sem esconder, sem vergonha. Era um choro contido por anos, liberado naquele instante. Sofia se aproximou, abraçou-o por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Eduardo permaneceu à porta, observando. Algo se quebrou nele de vez. A barreira entre orgulho e humanidade. Não disse nada. Não precisava. Mas dentro de si, soube que aquele quarto não era apenas um espaço. Era um pedido de perdão. Horas depois, quando todos já haviam se recolhido, Eduardo voltou ao corredor. Abriu a porta com cuidado. João dormia profundamente, abraçado à fotografia da mãe. Havia lágrimas secas em seu rosto, mas também uma serenidade que Eduardo nunca tinha visto nele. O milionário fechou a porta devagar. Permaneceu parado no corredor, respirando fundo, e pela primeira vez em muitos anos sentiu-se mais leve. A manhã começou diferente na mansão. O sol entrava pelas janelas largas, trazendo um brilho suave que parecia combinar com a atmosfera recente da casa. Desde que João ganhara seu quarto, algo mudara. Ele não era mais apenas um hóspede provisório, nem uma presença tolerada. Havia se tornado parte do cotidiano, ainda que Eduardo não admitisse em voz alta. Na sala de café, João apareceu de cabelos ainda bagunçados, com a camisa simples fornecida pelos empregados. Hesitou antes de se sentar, como sempre fazia, mas Eduardo, sem erguer os olhos do jornal, disse: "Sente-se." O menino obedeceu. Serviu-se com cuidado, como se cada fatia de pão fosse uma peça rara. Sofia, sorridente, falava sem parar, tentando preencher o silêncio. Eduardo, por sua vez, escutava em fragmentos. "Pai, você devia ver como o João arrumou o jardim ontem", disse ela. Até o jardineiro elogiou. Eduardo ergueu os olhos por cima do jornal. "É mesmo?" João, envergonhado, baixou a cabeça. "Só juntei umas folhas." Eduardo dobrou o jornal. "Talvez devesse me mostrar depois." João piscou, surpreso. Não esperava um convite, ainda que simples. Mais tarde, no jardim, Eduardo caminhava ao lado do menino. Apontava para as roseiras, criticando a forma como haviam sido podadas. João ouvia em silêncio, absorvendo cada detalhe. "Mas se cortar demais, elas não florescem", disse Eduardo, quase como uma aula. "Se cortar de menos, crescem sem forma. O segredo é equilíbrio." João pegou a tesoura de poda e tentou imitar. Cortou um galho torto, depois outro. Eduardo observava, pronto para corrigir. Mas quando viu o resultado, apenas assentiu. "Nada mal." O elogio foi curto, mas suficiente para acender um brilho nos olhos do menino. Nos dias seguintes, pequenas interações começaram a se repetir. Eduardo, ao sair para caminhar no jardim, aceitava a companhia de João. Quando revisava documentos no escritório, às vezes pedia que o menino buscasse um livro na estante ou segurasse a régua enquanto ele conferia medidas de projetos. Gestos simples, mas que criavam proximidade. Certa tarde,
Sofia os encontrou lado a lado na biblioteca. João lia em voz alta, tropeçando nas palavras, enquanto Eduardo corrigia a pronúncia. Não é problema, é problema, disse ele paciente. João tentou novamente, corando. Problema? Melhor, continue. Sofia ficou parada na porta, sorrindo. Aquela cena parecia impossível semanas antes. Ainda havia tensão. Eduardo, em muitos momentos, se pegava lutando contra si mesmo. Havia uma voz interior que dizia: ele é apenas um menino de rua. Não se iluda. Mas outra voz, mais recente, respondia: ele é o menino que segurou sua filha quando você não pôde. Essa luta interna se revelava em pequenos gestos. Às vezes, Eduardo chamava João de garoto, em vez de pelo nome, como para manter uma distância segura. Outras vezes, ao ver o menino tropeçar em boas maneiras, reprimia com mais dureza do que necessário. Mas sempre havia um equilíbrio. Depois da crítica, vinha um gesto inesperado de apoio. Um conselho, uma palavra, um olhar que dizia mais do que admitia. Um domingo, Eduardo decidiu levar Sofia para um passeio no parque da cidade. Quando João apareceu no portão, encolhido, o milionário hesitou. Vai querer vir também? Perguntou, seco. João ficou sem saber se era um convite ou uma rejeição disfarçada. Olhou para Sofia, que sorriu e respondeu por ele. Claro que ele vai. E assim foram os três. Caminharam pelas alamedas do parque, entre árvores e famílias. Sofia corria adiante, rindo, enquanto João e Eduardo seguiam lado a lado. O silêncio entre eles foi quebrado quando viram um grupo de crianças jogando bola. Você já jogou? Perguntou Eduardo, apontando. João assentiu. Na rua, com bola de meia. Eduardo arqueou uma sobrancelha. Bola de meia? Era o que a gente tinha. João deu de ombros. Por impulso, Eduardo chamou uma das crianças e pediu emprestada a bola. Jogou para João. Mostre do que é capaz. O menino sorriu e começou a driblar com movimentos rápidos e improvisados. Sofia bateu palmas. Eduardo, contra a própria vontade, sorriu também. Você é bom. Foi tudo o que disse. Mas João guardou aquela frase como um troféu. À noite, de volta à mansão, Sofia comentou com o pai. Você não percebe? Ele confia em você. Eduardo ficou em silêncio. Não queria admitir, mas sentia a verdade. A cada dia, a desconfiança dava lugar a uma estranha sensação de pertencimento. João não era apenas um intruso. Estava se tornando um elo, um reflexo da mudança que ele mesmo não conseguia explicar. No quarto, João deitou-se abraçado ao lenço da mãe. Sorriu sozinho, lembrando do passeio, do elogio breve, das conversas no jardim. Chorou em silêncio, mas não de dor. Chorou porque, pela primeira vez, sentia-se parte de algo maior. E no escritório, Eduardo fechou os olhos, recordando a cena da bola, a risada da filha, a alegria do menino. Talvez, pensou, não fosse apenas coincidência. Talvez fosse o começo de algo que nem ele, com todo o dinheiro do mundo, poderia ter comprado. Na manhã de segunda-feira, Eduardo desceu ao escritório com a rotina de sempre. Café forte, jornal dobrado em 3 partes, silêncio absoluto. Mas o que encontrou sobre sua mesa fez o coração endurecer. As manchetes saltavam em letras garrafais. Magnata abre as portas da mansão para um menino de rua. Filantropia ou loucura? A estranha decisão de Eduardo Alencar. A imagem do empresário começa a ruir. Havia fotos de Sofia ao lado de João, capturadas por paparazzi em um passeio recente no parque. A legenda zombava. A herdeira encontra companhia nas ruas. Eduardo respirou fundo, passando a mão pelo rosto. A sala parecia girar. No decorrer da semana, as críticas se intensificaram. Em um jantar de negócios, um dos empresários, sorridente, comentou alto para todos ouvirem. Eduardo, ouvi dizer que seu novo protegido ainda não sabe usar garfo e faca corretamente. Talvez devesse levá-lo para aulas de etiqueta antes que manche sua mesa. Risadas ecoaram pela sala. Eduardo permaneceu imóvel, encarando o copo de vinho.
Queria responder, queria levantar-se e dizer que aquele menino tinha mais dignidade do que todos ali juntos. Mas sua boca permaneceu fechada. Na sede da empresa, diretores começaram a questionar discretamente. "O senhor acha prudente, doutor Eduardo, manter esse garoto sob os holofotes?" Perguntou um deles em tom respeitoso, mas carregado de veneno. Investidores comentam. A imagem da companhia está ligada à sua. Eduardo os dispensou com um aceno, mas as palavras ficaram. Pela primeira vez em anos, ele sentia sua autoridade vacilar diante do julgamento social. Sofia percebeu a mudança no pai. Ele se tornara mais calado, mais tenso. "Pai, não está ouvindo?" perguntou uma noite ao vê-lo absorto durante o jantar. Ele ergueu os olhos, mas não respondeu. "Eles falam mal de você, não é?" insistiu. "Por causa do João." Eduardo desviou o olhar. "Não é tão simples, Sofia." "É simples, sim", retrucou firme. "Ou você se envergonha dele, ou o assume de vez." As palavras caíram como marteladas. No dia seguinte, Eduardo foi convidado para uma entrevista em uma revista de negócios. Aceitou, imaginando que seria uma oportunidade de abafar os rumores. Mas a jornalista foi direta. "Senhor Alencar, o que tem a dizer sobre o fato de ter abrigado um menino de rua em sua mansão? Muitos o veem como um gesto de caridade, outros como uma imprudência que ameaça sua imagem." Eduardo respirou fundo. O gravador sobre a mesa parecia pesar toneladas. "Não vou discutir minha vida pessoal", respondeu com a frieza habitual, mas por dentro sentia-se dividido. Naquela noite, caminhou sozinho pelo jardim da mansão. O vento frio trazia lembranças recentes. João segurando Sofia no sótão, João emocionado no quarto da memória, João sorrindo tímido ao ouvir seu primeiro elogio. Podia ele realmente negar tudo isso para agradar a sociedade? Sofia apareceu ao seu lado, como se adivinhasse os pensamentos. "Eles não importam, pai. É fácil falar quando não é você quem está nas manchetes, mas eu também estou." Ela ergueu o queixo. "Eles riram de mim, disseram que sou amiga de um mendigo. Eu chorei sim, mas sabe o que percebi? Prefiro que riam de mim com o João do meu lado do que me aplaudam quando estou sozinha." Eduardo a encarou. As palavras dela eram como facadas, mas também como bálsamo. Na manhã seguinte, abriu novamente o jornal. Outra manchete: Eduardo Alencar, tradição em risco. Dessa vez, em vez de raiva, sentiu algo diferente, um estranho alívio, porque sabia, no fundo, que a decisão não era sobre eles, era sobre si mesmo. À noite, reuniu-se com Sofia e João na sala. Sentou-se diante deles, respirou fundo e disse: "Eles vão falar, sempre vão, mas talvez seja a hora de eu parar de viver para os outros." Sofia sorriu, os olhos marejados. João apenas baixou a cabeça, sem saber como reagir. Eduardo continuou, a voz firme: "Não sei ainda como vou enfrentar esse julgamento, mas uma coisa eu sei: vocês dois são o que me resta de verdade nesta vida." Foi a primeira vez que incluiu João naquela frase. E embora ainda não tivesse escolhido definitivamente entre vergonha e coragem, Eduardo sabia que o caminho já estava traçado. Cada crítica, cada risada, cada manchete só reforçava a verdade que crescia dentro dele. Não havia retorno. O salão de conferências estava lotado. Empresários, jornalistas e figuras da alta sociedade enchiam o espaço com seus trajes caros e olhares críticos. Eduardo Alencar, como sempre, era o centro das atenções. Mas, naquela noite, os olhares carregavam algo mais que respeito. Havia julgamento, sarcasmo, expectativa. Todos já sabiam do rumor. O magnata havia abrigado um menino de rua em sua mansão. E todos esperavam que ele, finalmente, desse explicações. Eduardo caminhou até o púlpito com passos firmes, mas por dentro, seu coração batia como um tambor. As primeiras perguntas foram protocolares. Investimentos, planos da empresa,
Números. Ele respondeu com a frieza habitual. Mas então, um jornalista levantou a mão e foi direto. Senhor Alencar, o que o senhor tem a dizer sobre o garoto que vive em sua casa? Há quem o veja como uma ameaça à sua reputação. Há quem diga que é apenas caridade de fachada. O salão ficou em silêncio absoluto. Eduardo respirou fundo. Poderia, como sempre, escapar pela tangente. Poderia negar, minimizar, desviar. Mas não. Pela primeira vez, decidiu enfrentar de frente. O nome dele é João. A voz saiu firme, cortando o silêncio. E sim, ele vive na minha casa. Um murmúrio atravessou a plateia. Olhares se cruzaram, cabeças balançaram em desaprovação. Mas Eduardo não parou. Não foi por caridade que ele entrou na minha vida. Foi por coragem. Porque quando eu quase perdi minha filha, foi ele quem a salvou. A voz de Eduardo começou a tremer, mas não de medo, de emoção. Um menino que a sociedade despreza fez o que nenhum de vocês teria feito. A jornalista tentou interromper. Mas, senhor Alencar, não acha arriscado? Eduardo levantou a mão, silenciando-a. Arriscado é viver preso a preconceitos. Arriscado é achar que dinheiro e sobrenome definem valor. Eu vivi assim por anos e quase perdi tudo o que importava. O salão ficou mudo. As palavras pesavam no ar. Em casa, Sofia assistia pela televisão. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ouvir o pai. Não era apenas uma defesa. Era um rompimento com as correntes que ele mesmo havia criado ao longo da vida. De volta ao salão, Eduardo respirou fundo e concluiu. A partir de hoje, não tenho vergonha de dizer. João é parte da minha família. E quem rir disso, quem me virar as costas por isso, que fique à vontade. Eu não preciso de aplausos para saber o que é certo. Houve silêncio, depois um burburinho. Alguns riram nervosos, outros balançaram a cabeça em reprovação. Mas havia também quem aplaudisse. Tímidos no início, depois mais fortes. Eduardo se afastou do púlpito com a sensação estranha de liberdade. Pela primeira vez em anos, não falava para agradar ninguém. Falava para si mesmo e para sua filha. Quando chegou em casa, Sofia correu até ele e o abraçou com força. Pai, você não sabe o quanto isso significa para mim. Ele acariciou os cabelos dela sem palavras. João, parado à porta, observava em silêncio. Não sabia como reagir. Eduardo se aproximou e, pela primeira vez, olhou nos olhos dele sem reservas. Você me ensinou mais do que todos aqueles homens juntos. João piscou, confuso, emocionado. Não respondeu, apenas sorriu timidamente. Naquela noite, a mansão parecia diferente, mais leve, mais viva. Eduardo sabia que enfrentaria críticas, que os jornais não poupariam sarcasmos, mas dentro de si sentia algo que não experimentava havia décadas: paz. E quando subiu para o quarto, repetiu em voz baixa como um juramento. Nunca mais vou me envergonhar daquilo que é verdadeiro. A chuva caía fina naquela noite, batendo contra os vidros da mansão. O som preenchia os corredores, trazendo um silêncio pesado e, ao mesmo tempo, acolhedor. Eduardo estava em sua biblioteca, sentado diante da lareira acesa, mas os olhos não acompanhavam a dança das chamas. A cabeça estava cheia demais. As palavras ditas em público, dias antes, ainda ecoavam em sua mente. O peso do julgamento social não havia desaparecido, mas, estranhamente, não doía tanto quanto esperava. Em vez disso, havia um vazio e uma necessidade urgente de preenchê-lo. Um leve bater à porta o tirou dos pensamentos. Era Sofia. Posso entrar? Ele assentiu. A filha entrou devagar, sentando-se na poltrona em frente à dele. Ficou alguns segundos em silêncio, observando o pai. Nunca pensei que ouviria você dizer aquilo, diante de tanta gente, disse por fim. Eduardo respirou fundo. Nem eu pensei que diria. Um sorriso tímido se formou nos lábios de Sofia. Foi a primeira vez que senti orgulho de você em muito tempo. As palavras a surpreenderam tanto quanto a ele.
O coração de Eduardo acelerou. Orgulho. Era o que sempre buscara, mas da forma errada. Eu falhei com você, Sofia. A voz dele saiu baixa, carregada de sinceridade. Passei anos acreditando que estava protegendo você, mas só construí muros. Ela engoliu em seco, os olhos marejados. Eu só queria você perto, pai. Não era o dinheiro, nem as festas, nem os presentes. Eu só queria você. O silêncio que se seguiu foi doloroso, mas também libertador. Eduardo se levantou e se aproximou da filha. Hesitou por um instante, mas vencendo seu próprio orgulho, ajoelhou-se diante dela. Eu estou aqui agora, e se você me permitir, não vou mais deixar você sozinha. Sofia cobriu o rosto com as mãos, chorando. Eduardo a envolveu num abraço, um gesto que parecia ter sido adiado por anos. Foi nesse momento que João apareceu à porta, sem querer interromper. Viu os dois abraçados e deu um passo atrás, mas Sofia o notou. João, vem cá. Ele entrou, tímido, olhando para o chão. Sofia estendeu a mão e puxou-o para junto deles. Eduardo hesitou, mas quando o menino se aproximou, algo inesperado aconteceu. Em vez de afastar-se, o milionário abriu espaço no abraço. O trio ficou ali, unidos, sem palavras. A lareira crepitava. A chuva batia na janela, e naquele instante a mansão, antes fria, parecia finalmente um lar. Mais tarde, sentados juntos diante do fogo, João contou uma de suas histórias da rua, de quando dividiu um pão com uma criança mais nova, mesmo estando faminto. Sofia ria entre lágrimas e Eduardo ouvia em silêncio, sentindo o coração aquecido de uma forma que não lembrava ter sentido. Você foi o elo entre nós dois, João, disse Sofia, olhando para o amigo. Se não fosse por você, eu e meu pai ainda estaríamos em lados opostos. Eduardo assentiu devagar. Ela tem razão. Você trouxe vida para esta casa. João, sem jeito, apenas sorriu. Não precisava dizer nada. O silêncio falava por ele. Naquela noite, antes de se recolher, Eduardo ficou parado diante do quarto do menino. Observou-o dormir, encolhido, abraçado à fotografia da mãe. Sussurrou baixinho para que ninguém ouvisse. Obrigado, João. E ao voltar para seu quarto, sentiu que pela primeira vez não carregava o peso da solidão. Não eram apenas pai e filha mais. Eram três. Uma família improvável, mas verdadeira. A noite estava calma na mansão. As luzes já haviam sido apagadas nos corredores, e o silêncio reinava, quebrado apenas pelo vento que balançava as árvores do jardim. Eduardo estava sozinho em seu escritório, a lareira acesa, lançando sombras dançantes nas paredes. Havia passado os últimos dias refletindo sobre tudo o que acontecera. A humilhação pública, o julgamento da sociedade, a reconciliação com Sofia. Mas havia ainda um peso, um nó que não o deixava respirar. Um fantasma que o perseguia sempre que olhava para João. Ele sabia o que era. Sabia que, apesar de todas as mudanças, ainda não havia feito o que precisava ser feito. Cerca de meia-noite, Eduardo caminhou até o quarto de João. Parou diante da porta fechada. Podia ouvir a respiração tranquila do menino. Por um momento, quase voltou atrás. Seu orgulho ainda tentava segurá-lo. Mas não. Não havia mais espaço para covardia. Bateu levemente. João! A voz sonolenta respondeu. Tô acordado. Pode entrar. Eduardo abriu a porta. O quarto estava iluminado apenas pela luz fraca da lua entrando pela janela. João estava sentado na cama com o lenço da mãe nas mãos. Eduardo respirou fundo, aproximou-se e parou diante dele. O coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. João... Começou, mas a voz falhou. Ele pigarreou e tentou de novo. Preciso falar com você. O menino levantou os olhos confuso. Falar comigo? Eduardo assentiu. E então, num gesto impensável para quem o conhecia, o milionário dobrou os joelhos e se ajoelhou diante da cama. João arregalou os olhos. Senhor Eduardo, o que o senhor... Não, João. A voz de Eduardo tremeu. Não me chame de senhor. O silêncio tomou o quarto. Eu passei anos desprezando você.
continuou Eduardo, a voz carregada de dor. Vi você crescer na sombra. Tratei sua mãe com frieza, ignorei sua dor quando ela se foi. Achei que podia proteger a minha filha, afastando-a de você, quando na verdade só a afastava de mim. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, quebrando a imagem do homem duro que sempre mostrara ao mundo. Eu errei, João. Errei como patrão, como homem e principalmente como pai. Porque, de certa forma, eu sempre soube que você e Sofia estavam ligados, mas não tive coragem de aceitar. Ele respirou fundo, a voz falhando. Hoje, eu me ajoelho diante de você para pedir perdão. Perdão por cada palavra dura, por cada olhar de desprezo, por cada porta fechada. Perdão por ter sido cego quando você só queria amizade, quando só tinha amor para oferecer. João sentia o coração disparar. As mãos tremiam e seus olhos se enchiam de lágrimas. Nunca imaginou que aquele homem, o mesmo que tantas vezes o expulsara, um dia se ajoelharia diante dele. Eu não sei o que dizer, murmurou. Eduardo ergueu os olhos marejados. Não precisa dizer nada. Só preciso que saiba uma coisa. Eu considero você meu filho. As palavras ecoaram no quarto como um trovão silencioso. João levou as mãos ao rosto, chorando. Filho? Eu? Eduardo assentiu. Sim, você é o filho que eu não enxerguei por tanto tempo. O filho que me mostrou o verdadeiro valor da vida. João soluçava agora, tentando falar entre lágrimas. Eu nunca quis nada. Só queria que a Sofia tivesse alguém. Só queria que a minha mãe tivesse orgulho de mim. Eduardo segurou suas mãos com firmeza. E ela teria. Porque você é mais homem, mais digno e mais valente do que todos aqueles que me cercam. João não aguentou. Jogou-se nos braços dele, abraçando-o com força. Eduardo o envolveu num abraço apertado, deixando que as lágrimas caíssem livremente. A porta se abriu devagar. Sofia, acordada pelo barulho, ficou parada, observando. Viu o pai ajoelhado diante de João, viu os dois abraçados em lágrimas e levou a mão à boca, emocionada. Entrou no quarto em silêncio e se juntou ao abraço. O trio ficou ali, unidos, como uma família que finalmente se reconhecia como tal. Mais tarde, quando Eduardo voltou ao seu quarto, sentiu o coração leve pela primeira vez em décadas. Olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. O homem rígido e frio já não estava lá. Sussurrou para si mesmo, agora somos 3. E adormeceu com a certeza de que, enfim, havia quebrado o ciclo de orgulho que o aprisionara por tanto tempo. Era uma manhã clara, de céu limpo e ar fresco. Sofia acordou cedo, percebendo o movimento diferente na mansão. Eduardo estava vestido de forma simples, sem o terno habitual, e dava instruções rápidas aos motoristas. João, curioso, observava de canto, mas não ousava perguntar. Hoje vamos sair juntos, disse Eduardo, olhando diretamente para ele. Há algo que quero mostrar a vocês. Sofia sorriu animada. João apenas assentiu, embora o coração batesse acelerado. O carro atravessou a cidade. As ruas iam mudando de cenário, do luxo das avenidas arborizadas ao contraste dos bairros esquecidos, até que os trilhos velhos começaram a aparecer ao longe. João reconheceu o caminho e sentiu um aperto no peito. Estamos indo para... Ele não terminou a frase. Eduardo assentiu. Sim, a estação. Sofia tocou a mão do amigo em sinal de apoio. Quando o carro parou, João arregalou os olhos. A velha estação de trem já não era mais a mesma. As paredes descascadas haviam sido pintadas, as janelas quebradas substituídas por vidros limpos. Onde antes havia ratos e escuridão, agora havia vida. Eduardo caminhou à frente, abrindo os portões. Bem-vindos ao novo abrigo. Lá dentro, o choque foi ainda maior. As plataformas antes abandonadas tinham sido transformadas em dormitórios organizados, com camas simples, mas limpas, alinhadas lado a lado.
Havia prateleiras cheias de livros, mesas com jogos e brinquedos e até uma pequena sala de estudo com cadeiras coloridas. Crianças corriam e riam pelo espaço. Algumas desenhavam, outras jogavam bola com uma improvisada rede de proteção. João ficou paralisado. Seus olhos marejaram ao ver o mesmo lugar onde passara noites de frio e fome, agora repleto de calor humano. "Não pode ser", murmurou, a voz falhando. Eduardo colocou a mão em seu ombro. "Pode. E é real." Sofia explorava cada canto, encantada. "Pai, isso é maravilhoso", exclamou. "Quantas crianças estão aqui?" "Mais de 40 por enquanto. Mas o espaço comporta muito mais. Temos voluntários, professores e médicos que vêm toda semana." João se aproximou devagar de uma das camas. Tocou os lençóis brancos, como se testasse se eram de verdade. Depois passou pela sala de brinquedos e segurou um carrinho de madeira nas mãos. Seus olhos se encheram de lágrimas. Aqui eu chorei tantas vezes sozinho", disse com a voz embargada. "Aqui eu quase desisti." Sofia se aproximou, abraçando-o pelas costas. "E agora, você vai sorrir aqui também." João deixou escapar um soluço. As lágrimas desciam sem vergonha, diante de crianças que nem o conheciam, mas que o olhavam com curiosidade e respeito. Eduardo observava a cena em silêncio. A transformação da estação não era apenas física, era simbólica. Ele sabia que, ao restaurar aquele espaço, estava também reparando uma parte da vida do menino. "Esse lugar agora é de vocês também", disse, olhando para João e Sofia. "Não apenas para lembrar o passado, mas para construir um futuro." João ergueu os olhos para ele emocionado. "Eu nunca imaginei, nunca pensei que um dia veria isso." Eduardo respirou fundo, segurando a emoção. "Nem eu pensei que teria coragem de fazer. Mas você me mostrou o que significa amor verdadeiro, João. Esse lugar é a prova de que até as maiores dores podem se transformar em esperança." As horas passaram e o trio caminhou pelo abrigo, conversando com as crianças, conhecendo os voluntários. João, ainda tímido, acabou sentado no chão com um grupo de meninos menores, ensinando-os a fazer bolas de meia. As risadas ecoaram pela estação, agora viva. Sofia, encantada, fotografava tudo com o celular, já planejando mostrar para os amigos e, quem sabe, mobilizar mais ajuda. Eduardo, parado à porta, observava a cena. A filha sorrindo, o menino que um dia desprezou agora sendo um exemplo para outros. E ele, finalmente, sentindo-se em paz. Ao sair, o sol já se punha, pintando o céu de tons alaranjados. João olhou para trás mais uma vez, vendo a estação transformada. "Esse lugar", murmurou, enxugando as lágrimas. "Agora não é mais minha dor. Agora é meu recomeço." Eduardo colocou o braço sobre seus ombros. Sofia segurou sua mão e, juntos, os três deixaram a estação, já não como milionário, filha e menino de rua, mas como uma família que havia encontrado um propósito maior. A noite descia sobre a cidade, tingindo o céu de azul profundo. A mansão estava silenciosa, iluminada apenas pelas luzes suaves que vinham do salão principal. Era lá que Eduardo, Sofia e João estavam reunidos depois de um longo dia, ainda tomados pela emoção da visita à estação restaurada. O ar parecia diferente naquela casa. Antes pesado, cheio de muros invisíveis, agora carregava uma leveza nova. Não havia empregados circulando, nem o barulho de copos ou pratos. Apenas eles três, sentados juntos, partilhando um momento que parecia suspenso no tempo. Sofia foi a primeira a quebrar o silêncio. "João", disse, olhando-o nos olhos com firmeza, "eu quero que você saiba de uma coisa." O menino inclinou a cabeça, atento. "Eu nunca mais vou deixar você sozinho. Nunca." As palavras saíram fortes, sem hesitação. "Você é meu amigo desde sempre. E agora é mais do que isso. Você é parte de mim." João sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Engoliu em seco sem conseguir responder.
Apenas segurou a mão dela com força. Eduardo observava, emocionado. Percebia naquele gesto algo que não se comprava com riqueza nenhuma. A verdade pura de um vínculo. Levantou-se devagar, caminhou até os dois e parou diante deles. Seu coração batia acelerado, mas havia uma paz em sua decisão. João, disse, a voz firme, mas carregada de emoção. Eu preciso que você escute bem o que vou dizer agora. O menino ergueu os olhos, assustado pela seriedade do tom. Você não é apenas o menino que salvou minha filha. Eduardo respirou fundo, deixando que cada palavra carregasse o peso da verdade. Você é meu filho também. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sofia levou a mão à boca, emocionada. João, por sua vez, ficou imóvel, incapaz de acreditar no que ouvira. Filho, murmurou quase num sussurro. Sim, respondeu Eduardo, ajoelhando-se diante dele. Meu filho, não de sangue, mas de coração. O filho que a vida me deu e que eu quase perdi por orgulho. As lágrimas de João finalmente transbordaram. Ele caiu nos braços de Eduardo, chorando alto, deixando anos de dor escorrerem em soluços. Eduardo o abraçou com força, como se jurasse nunca mais deixá-lo ir. Sofia juntou-se ao abraço, formando um círculo de amor que preenchia todo o vazio da mansão. Horas depois, quando João já estava mais calmo, subiram para os quartos. Mas antes de dormir, o menino ficou sentado à beira da cama, segurando o lenço da mãe. Um sorriso surgiu em seu rosto, mesmo com os olhos ainda vermelhos. As palavras dela ecoaram em sua memória, nítidas como nunca. Mesmo quem não tem nada pode dar tudo quando oferece amor. Ele sorriu, mais forte agora. Pela primeira vez, não estava sozinho. Tinha uma família, um lar, um futuro. Na sala, Eduardo e Sofia permaneciam lado a lado, em silêncio. Não precisavam dizer nada. Sabiam que algo havia mudado para sempre. E no quarto iluminado pela lua, João fechou os olhos, ainda sorrindo. O menino que um dia dormira em estações frias, agora encontrara o que sempre buscara. Não apenas um teto, mas um lar de verdade. E aí, o que você achou dessa história? Conta pra gente nos comentários, vamos adorar saber a sua opinião. Aproveita e deixa o seu curtir, se inscreve no canal e apoia o nosso trabalho. Até a próxima!